Olá, meus caros alunos, estamos de volta com a terceira parte da aula Farmacologia das Doenças Neurodegenerativas. Na primeira parte, nós vimos a teoria da neurodegeneração, quais são os principais fatores que fazem com que os neurônios sejam destruídos, sejam degenerados. Na segunda parte, falamos sobre a doença de Alzheimer, suas teorias e princípios para a evolução e para o aparecimento dessa doença, assim como seus tratamentos. E nessa terceira parte veremos a doença de Parkinson e os antiparkinsonianos. Como é que são tratados os pacientes com a doença de Parkinson? Então, quais são as principais características da doença de Parkinson? Então, o paciente acometido pela doença de Parkinson apresenta degeneração dos neurônios motores. E as principais características são bradicinesia, ou seja, lentidão de movimento, rigidez muscular, tremor de repouso e comprometimento do equilíbrio postural, caracterizado por distúrbios da marcha. Então, os pacientes apresentam dificuldades motoras, advindas principalmente da degeneração de neurônios motores. Então, bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e comprometimento do equilíbrio postural são as principais características da doença de Parkinson. É uma doença geralmente idiopática, onde há perda dos neurônios dopaminérgicos. Então, os neurônios que são degenerados, os neurônios que são destruídos, são os neurônios que sintetizam e secretam dopamina. Mas são os neurônios dopaminérgicos da região da substância negra, os corpúsculos de Lewis. Esses sintomas que nós vimos, bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e comprometimento do equilíbrio postural, acometem o paciente após a destruição de mais de 80 a 90% dos neurônios. Antes disso, normalmente os sintomas não aparecem. E com a progressão da doença, nós observamos algumas complicações de mobilidade que podem culminar com a pneumonia respiratória e também com a embolia pulmonar. Então, só recapitulando, o paciente com a doença de Parkinson apresenta dificuldades motoras, bradicinesia, rigidez muscular, tremor de repouso e comprometimento do equilíbrio postural, advindas de perda de neurônios dopaminérgicos da região da substância negra. Esses sintomas só acometem o paciente quando mais de 80% dos neurônios são destruídos. Então, essas são as 4 principais vias dopaminérgicas. Nós temos a via nigroestriatal, a via mesolímbica, a via mesocortical e a via túbero-infundibular. Na aula passada, ainda desse bloco do sistema nervoso central, nós falamos das psicoses, dos antipsicóticos, especificamente da esquizofrenia. E nós vimos naquela aula que o paciente esquizofrênico, que apresenta neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos, principalmente das vias mesolímbica e mesocortical. Na doença de Parkinson também há neurodegeneração de vias dopaminérgicas. Entretanto, a via acometida é a via nigroestriatal. É a via que liga a substância negra até a região do estriado. Essa via aqui em rosa é a via nigroestriatal. É a via acometida na doença de Parkinson. Os neurônios são destruídos nessa via em pacientes acometidos pela doença de Parkinson. E essa via é uma via importante no controle motor. É a via que controla os neurônios motores que passam pela medula espinhal. Por isso que os pacientes acometidos pelo Parkinson, eles apresentam problemas motores. Nessa imagem nós podemos ver a dopa, que é um precursor da dopamina. Ela foi marcada com a substância fluorescente, portanto ela pode ser visualizada pelos métodos de imagem. Nós podemos observar em um paciente normal
A dopa ela é produzida principalmente na região do estriado, como nós podemos observar aqui. Mais de 80% dos neurônios dopaminérgicos eles são encontrados na região do estriado. E nós podemos observar que no paciente normal a quantidade de dopa é captada por esses neurônios para a produção da dopamina é muito superior a um paciente acometido pela doença de Parkinson. Nós podemos observar que o azul e o roxo indicam dopa baixo, ou seja, a absorção de dopa em níveis muito baixos. O vermelho e o amarelo indicam níveis elevados. No paciente normal, nós temos um elevado metabolismo de dopa na região do estriado. No paciente com a doença de Parkinson, nós temos níveis muito baixos de metabolismo da dopa para a produção da dopamina. Nessa imagem, nós podemos observar a distribuição dos receptores dopaminérgicos. Os receptores dopaminérgicos podem ser divididos em dois grandes grupos. O grupo dos receptores excitatórios, são chamados receptores da família D1, que compreende o D1 e o D5, e os receptores inibitórios, localizados ou enquadrados na família de receptores D2, compreende os receptores dopaminérgicos D2, D3 e também D4. Então, nós vimos no slide passado que na doença de Parkinson, os neurônios acometidos são os neurônios localizados na região do estriado. E na região do estriado, esses neurônios eles produzem principalmente receptores do tipo D1, receptor excitatório do tipo D1, como nós podemos visualizar aqui em destaque, e receptores do tipo D2, que são receptores inibitórios. Vamos ver que os receptores D1 e D2 vão ter uma importância fundamental na doença de Parkinson e também na fisiologia normal do controle motor, do controle dos músculos esqueléticos. Então, nós vimos no começo dessa aula que a doença de Parkinson ela é caracterizada pela destruição de neurônios motores localizados na região nigroestriatal. E que esses neurônios são neurônios dopaminérgicos. Então vamos entender melhor como acontece esse controle motor, o que acontece na doença de Parkinson. Então os neurônios da substância negra são neurônios dopaminérgicos que controlam o estriado através da estimulação de duas vias diferentes, a via direta e a via indireta. Por que se chama via direta e por que se chama via indireta? Porque ambos vão controlar o tálamo. O tálamo funciona como um estimulador do córtex motor para que os neurônios do córtex motor levem o impulso nervoso para os neurônios motores espinhais e esse controla os músculos esqueléticos. Então, o impulso nervoso, até chegar no tálamo, ele irá passar pelas vias direta e a via indireta. Na via direta, nós temos o impulso nervoso saindo do putamen até o núcleo do neurônio chamado de GPI. Da GPI, ele vai direto para o tálamo, por isso que essa via é chamada de via direta. Na via indireta, os neurônios saem também do putamen, só que vão inicialmente para a GPE, para um outro núcleo do neurônio chamado GPE, posteriormente para o núcleo subtalâmico, depois retornam para a GPI, só então vão para o tálamo. Como é que funciona a via direta? Como é que funciona a via indireta? A dopamina, ao estimular a via direta, ela estimula a produção de neurotransmissor GABA, já que os neurônios localizados no putamen são neurônios GABAérgicos. Bem, o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, ao ser produzido, ele vai inibir os neurônios da GPI. Por que vai inibir os neurônios da GPI? Porque pela via direta o putamen vai se ligar, vai levar o impulso nervoso para o núcleo de neurônios GPI. Só que os neurônios da GPI, que são os neurônios que levam o impulso nervoso ao tálamo, também são neurônios GABAérgicos. Ou seja, são neurônios que vão inibir
os neurônios, ou vão inibir a condução do impulso nervoso do tálamo em diante. Então, se o putamen produz o GABA, que inibe os neurônios da GPI, e os neurônios da GPI são neurônios inibitórios que vão inibir o tálamo, a inibição da inibição se transforma em um estímulo. Então, ao ser estimulada a via direta, nós temos o aumento da atividade dos neurônios do tálamo. E o tálamo, por sua vez, possui neurônios do tipo glutamatérgicos, que são neurônios excitatórios. Bem, vamos relembrar. Dopamina foi produzida, estimulou a via direta produziu GABA, que inibiu o GPI, a GPI inibida não produziu GABA, que iria inibir o tálamo. Se o tálamo não foi inibido por GABA, o tálamo, portanto, ele foi estimulado. E o tálamo estimulado produz glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Por ser excitatório, vai estimular o córtex motor, e o córtex motor vai estimular os neurônios motores espinhais. Por isso, se diz que a via direta é uma via que vai permitir o movimento. Ela vai induzir o movimento, porque ela vai estimular o córtex motor e os neurônios motores espinhais. Bem, agora vamos ver como é que funciona a via indireta. Na via indireta, nós temos também dopamina, ligando a substância negra ao estriado, aos neurônios do putamen. Só que na via indireta, os neurônios saem do putamen para a GPE. E como nós vimos, são neurônios GABAérgicos. Todos os neurônios do putamen são neurônios GABAérgicos. Então, os neurônios GABAérgicos vão produzir o GABA, que é um neurotransmissor inibitório que vai inibir os neurônios da GPE. E os neurônios da GPE também são neurônios GABAérgicos. Como aconteceu com a via direta, a inibição da inibição vai produzir uma excitação. Então, significa que, pela via indireta, nós temos um estímulo do núcleo subtalâmico. Então, o núcleo subtalâmico, aqui representado pelo STN, ele é estimulado se a via indireta ela for estimulada. Bem, os neurônios do núcleo subtalâmico se ligam à GPI e são neurônios glutamatérgicos. Então, eles vão estimular a GPI, em vez de inibir, como tinha acontecido com a via direta. Então, vão estimular a GPI. E como nós vimos, a GPI é produtora de GABA. Então, pela via indireta, nós temos o estímulo do núcleo subtalâmico, que vai produzir glutamato. O glutamato vai estimular a GPI, que vai produzir GABA, ou seja, vai estimular a inibição do tálamo. Então, pelo estímulo da via indireta, nós temos inibição do tálamo. Bem, mas o tálamo vai produzir o quê? Glutamato. O glutamato vai estimular o córtex motor. Já que ele foi inibido pela produção do GABA, nós temos uma inibição da via motora, da via do tálamo, portanto, da via motora. Então, vamos recapitular. Pelo estímulo da via indireta, nós temos produção do GABA para a GPE. Inibe o estímulo de neurônios da GPE. Mas os neurônios da GPE, eles se ligam ao núcleo subtalâmico e produzem GABA também. Então, inibição da inibição significa excitação. Excitação do núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, por sua vez, produz glutamato. Se ele é estimulado, há uma maior produção de glutamato que vai se ligar à GPI. Então, vai estimular a GPI. Só que os neurônios da GPI que se ligam no tálamo são neurônios GABAérgicos. Então, ele vai estimular a liberação de GABA. GABA vai inibir o tálamo. E o tálamo, como é produtor de glutamato, vai haver inibição do glutamato. Ou seja, inibição do controle motor. Dessa forma, nós temos que, já que pela via direta nós temos a permissão do movimento, pela via indireta nós temos a inibição do movimento. Então, é importante que entendamos isso para entendermos como acontece, quais são os mecanismos fisiopatológicos na doença de Parkinson. Então, a via direta é a via que vai permitir o movimento. A via indireta é a via que vai inibir o movimento. Só que vamos entender quais são os receptores dopaminérgicos encontrados em cada uma dessas vias. Na via direta, nós temos receptores do tipo D1,
que, como nós vimos no slide anterior, são receptores excitatórios. Então, com a produção de dopamina, dopamina se liga em receptores D1 e estimula a via direta, que é uma via que vai permitir o movimento. Já a via indireta é a via que produz, expressa em suas membranas receptores do tipo D2, que são receptores inibitórios, ou seja, se a dopamina se ligar nesses receptores, ele vai inibir a via indireta, que é a via que inibe o movimento. Então, a inibição da inibição significa estimulação. Ou seja, dopamina vai estimular a via direta, que permite o movimento, e vai inibir a via indireta, que inibe o movimento, que, no final das contas, é a permissão do movimento. Então, numa pessoa normal que tem níveis de dopamina normal, nós temos o aumento do controle motor, nós temos o aumento do estímulo motor, por estímulo da via direta e por inibição da via indireta. Ligando essas duas vias, a via direta, a via indireta, nós temos neurônios ou interneurônios, ditos neurônios colinérgicos. Então, significa que se houver excesso de acetilcolina, nós temos estímulo da via indireta, ou seja, estímulo da via que inibe o movimento. Na doença de Parkinson, nós temos redução do número de neurônios dopaminérgicos, ou seja, nós temos redução da dopamina. Sem dopamina, nós perdemos o estímulo da via direta, ou seja, nós perdemos o estímulo que permite o movimento, mas nós perdemos também a inibição da via indireta, que é a via que inibe o movimento. Por isso que na doença de Parkinson nós temos problemas motores, bradicinesia, lentidão de movimento, rigidez muscular, dificuldade do controle motor dos músculos esqueléticos. Nós temos dificuldade de marcha. Todas as vias que regulam, que estimulam o controle motor, elas vão estar com distúrbios. Todas as vias que são responsáveis pelo estímulo motor, elas estarão inibidas. Porque a dopamina é quem estimula a via que permite o movimento e quem inibe a via que inibe o movimento. Então, os fármacos que são utilizados para tratamento da doença de Parkinson são fármacos que se enquadram em uma dessas categorias. Ou eles são drogas que substituem a dopamina, é o caso da levodopa. A levodopa é administrada não sozinha, mas com inibidor da sua degradação, inibidor da dopa-descarboxilase e também inibidor da catecol-ortometiltransferase. Alguns fármacos usados para tratamento da doença de Parkinson também imitam a ação da dopamina. É o caso da bromocriptina e da pergolina, que são agonistas dopaminérgicos. Também podem ser utilizados como estratégia terapêuticas inibidores da monoaminoxidase, que é uma das enzimas que degrada a dopamina. É o caso da selegiline. Também drogas que liberam a dopamina podem ser utilizadas para o tratamento da doença de Parkinson. É o caso da amantadina, que não apenas aumenta a liberação da dopamina, mas inibe a sua recaptação. E os antagonistas da acetilcolina, como a benztropina, vão diminuir a ação dos interneurônios colinérgicos, ou seja, vão diminuir a ação estimulatória da via indireta, consequentemente podem ser utilizados também para tratamento da doença de Parkinson. Então, as estratégias terapêuticas para tratamento da doença de Parkinson resultam no aumento da dopamina ou na redução da acetilcolina. Diversas formas, através da reposição de dopa pela levodopa, através da inibição da degradação da dopamina pela monoaminoxidase, através do aumento da liberação de dopamina ou da inibição da sua recaptação e através dos inibidores da catecol-ortometiltransferase. Além, é claro, da estimulação direta através dos agonistas dopaminérgicos. Então, dos fármacos usados para tratamento da doença de Parkinson, um dos mais usados é a levodopa. A levodopa ela vai
por os níveis de dopamina, porque ela é um precursor da dopamina. Ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica e, ao atravessar a barreira hematoencefálica, ela vai sofrer uma descarboxilação, produzindo a dopamina. O problema da levodopa é que ela também sofre essa descarboxilação a nível intestinal, após ser administrado por via oral. 90 a 95% de toda a levodopa administrada por via oral, ela será descarboxilada na parede do trato gastrointestinal. Por isso, a levodopa ela é administrada juntamente com inibidores de enzimas. Ela é administrada juntamente com inibidores da descarboxilase de aminoácidos aromáticos, como, por exemplo, a carbidopa e a bersazida, e também com inibidores da monoaminoxidase B. Então, ela consegue, dessa forma, inibir a degradação da levodopa a nível intestinal, a nível periférico. Então, a levodopa, ao chegar na parede intestinal, ela é substrato de duas enzimas diferentes. A catecol-ortometiltransferase, a CONT, que vai transformar a levodopa em 3-ortometildopa. Quem vai inibir essa enzima é a entacapona e a tolcapona, portanto, vai preservar a ação da levodopa. A levodopa também, como nós vimos, pode ser descarboxilada a dopamina, mas nós não queremos que a levodopa seja descarboxilada a dopamina. A dopamina não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. E a levodopa sim consegue. Então a gente precisa preservar as concentrações de levodopa. Dessa forma, usamos a carbidopa como inibidor da descarboxilase de aminoácidos aromáticos. Portanto, iremos preservar, assim, a levodopa de sua degradação. Então, a levodopa vai atravessar a parede intestinal, vai cair na corrente sanguínea, vai ser levada até o sistema nervoso central e lá vai atravessar a barreira hematoencefálica. Lá, sim, a levodopa precisa ser descarboxilada, a dopamina. Então, não precisamos usar um fármaco que vai inibir a descarboxilação, porque é isso que nós precisamos, que a levodopa seja descarboxilada a dopamina. Nos níveis aumentados de dopamina no estriado, irão resolver parcialmente os problemas advindos da degradação de neurônios dopaminérgicos. Entretanto, a dopamina também pode ser degradada. E a dopamina vai ser degradada pela monoaminoxidase B, a dopa, e nós não queremos que isso aconteça, por isso usamos inibidores da monoaminoxidase B. A selegilina é um inibidor dessa enzima, consequentemente ela irá preservar a dopamina. A dopamina também pode ser degradada pela catecol-ortometiltransferase, produzindo 3-metoxtiramina. Usamos o inibidor da enzima catecol-ortometiltransferase, a tolcapona, para inibir a degradação da dopamina na fenda sináptica. Então, quando a levodopa é administrada sozinha, sem a carbidopa, uma parte muito pequena dela consegue chegar aos neurônios dopaminérgicos. A quantidade de dopa que chega no neurônio dopaminérgico é muito baixa. E é baixa por quê? Porque a maior parte da levodopa ela é metabolizada pelo trato gastrointestinal, ela é descarboxilada no trato gastrointestinal, produzindo metabólitos. Uma outra parte da levodopa é metabolizada pelos tecidos periféricos. Tanto os metabólitos produzidos pelo tecido periférico como aqueles produzidos pelo trato gastrointestinal irão produzir metabólitos que são responsáveis pelos efeitos indesejáveis da levodopa. Já quando a levodopa é administrada com a carbidopa, ela não vai ser descarboxilada nem pelos tecidos periféricos, nem pelo trato gastrointestinal, porque a carbidopa inibe a descarboxilase de aminoácidos aromáticos. Portanto, nós temos menos efeitos indesejáveis e o aumento das concentrações de levodopa nos neurônios dopaminérgicos produz um maior número de efeitos desejáveis.
Além das respostas terapêuticas, a levodopa também pode produzir reações adversas, principalmente a discinesia, que são movimentos involuntários causados pelo aumento de dopamina periférica. Isso é resultado principalmente da descarboxilação da dopa em nível intestinal e em nível de tecidos periféricos, como nós observamos no slide anterior. Aqui nós podemos observar também que a resposta terapêutica, assim como as reações adversas, são dependentes do estágio do parkinsonismo. Nós temos aqui o parkinsonismo inicial, onde os níveis de dopamina ainda são elevados. No parkinsonismo moderado, onde há uma diminuição substancial dos níveis de dopamina no sistema nervoso central. E no Parkinson avançado, onde nós temos uma diminuição abrupta dos níveis de dopamina. Obviamente, no Parkinson inicial, a necessidade de levodopa é menor. Então, a dosagem de levodopa também será menor. E aí nós obteremos no Parkinson inicial uma resposta terapêutica, ou seja, uma resposta motora de longa duração, porque a contribuição da própria dopamina produzida pelos neurônios do sistema nervoso central do paciente. E há uma baixa incidência de discinesia, principalmente resultado da diminuição da dosagem. Então, nós podemos observar no gráfico aqui, nós temos resposta terapêutica nesse intervalo, e acima disso nós temos concentrações elevadas o suficiente de levodopa capazes de gerar discinesia. Então, nós temos respostas longas, ou seja, o intervalo de tempo entre as dosagens de levodopa são maiores, quase sem existência de discinesia. Já no Parkinson moderado, onde nós temos os níveis, onde nós observamos níveis de dopamina menores no sistema nervoso central, então há necessidade da dosagem de levodopa ser maior, nós temos uma resposta motora de duração menor, uma vez que não há contribuição da dopamina produzida pelos neurônios do sistema nervoso central, a incidência de discinesia ela é maior. Então, uma pequena incidência de discinesia aqui. Já no Parkinson avançado, onde os níveis de dopamina são extremamente baixos, ou seja, as dosagens de levodopa têm que ser elevadas, nós observamos uma resposta motora extremamente curta, resultado praticamente apenas da levodopa, como nós podemos observar aqui, respostas curtas, consistentemente associada à discinesia. Ou seja, o aparecimento da discinesia está frequentemente associado às dosagens altas de levodopa. Então, recapitulando, Parkinson inicial, nós temos respostas motoras longas, baixa incidência de discinesia. No Parkinson moderado, nós temos respostas motoras de longa duração, com incidência de discinesia maior do que no Parkinson inicial. E no Parkinson avançado, nós temos respostas motoras curtas, com constante incidência de discinesia. Então, aqui nós podemos observar os principais efeitos adversos da levodopa. O principal deles é a discinesia, ou seja, os movimentos involuntários anormais, que ocorrem com o aumento da dosagem de levodopa, a sua transformação em dopamina em nível periférico e a ação da dopamina no sistema nervoso periférico, causando as discinesias. Mas também observamos o efeito on-off, a hipocinesia e a rigidez. Isso é causado principalmente com o término da dosagem, com a eliminação constante da levodopa, nós temos a diminuição dos seus efeitos nos receptores de dopamina, causando hipocinesia e causando rigidez. Também uma ação periférica da dopamina é a hipotensão postural, que ocorre em aproximadamente 30% dos pacientes que fazem uso da levodopa. Então, discinesia, ou seja, movimentos involuntários anormais, o efeito on-off, a hipocinesia e a rigidez principalmente com o final da dosagem, com a sua eliminação completa, e a hipotensão postural é a ação da dopamina no sistema nervoso periférico, nos receptores do sistema nervoso periférico.
Uma outra estratégia para tratar a doença de Parkinson é a utilização de agonistas de receptores dopaminérgicos. É o que acontece com a bromocriptina e o pramipexol, que agem em receptores dopaminérgicos do tipo D2. Eles ativam receptores do tipo D2. As vantagens dos agonistas de receptores dopaminérgicos sobre a levodopa é que estes não necessitam conversão enzimática para que tenham atividade, ou seja, eles independem da conversão de neurônios nigroestriatais. Também apresentam ações mais prolongadas do que a levodopa e podem, portanto, modificar a evolução da doença. Ou seja, mesmo que haja uma redução muito brusca da liberação endógena da dopamina, mesmo assim esses fármacos conseguem atuar, porque eles são agonistas dopaminérgicos. Eles independem da capacidade do neurônio de sintetizar dopamina. Mas apresentam alguns efeitos adversos, como náuseas, cefaleia, cansaço e vômito, alucinações, reações paranoides e confusão mental e a sonolência irresistível, o que pode causar algum acidente automobilístico. Esses efeitos adversos decorrem da ação dos agonistas dopaminérgicos não na via nigroestriatal, mas em outras vias dopaminérgicas, como a mesolímbica e a mesocortical. A doença de Parkinson também pode ser tratada com fármacos que vão facilitar a liberação de dopamina. É o caso da amantadina, que provoca a liberação de dopamina dos neurônios dopaminérgicos, além de retardar a recaptação de dopamina pelos neurônios, impedindo assim a sua degradação. Além disso, também podem ter efeitos diretos sobre os receptores dopaminérgicos D2, como se fossem agonistas dopaminérgicos. Dessa forma, aumentando a liberação e retardando a recaptação, há aumento dos níveis de dopamina no sistema nervoso central. Os efeitos adversos da amantadina são muito semelhantes à levodopa, principalmente relacionados à discinesia, causado pelo aumento desse neurotransmissor. O tratamento do parkinsonismo também pode ser feito por inibidores irreversíveis da monoaminoxidase, a isoforma B, causado pela selegiline. Então, a selegiline vai inibir a monoaminoxidase B, uma isoenzima que predomina na região dopaminérgica do sistema nervoso central e, portanto, ao inibir o seu metabolismo, há aumento do neurotransmissor nas regiões dopaminérgicas. Entretanto, o metabolismo da selegiline irá produzir anfetamina e metanfetamina, ou seja, causa como reações adversas aumento da ansiedade e também insônia. Aqui nós podemos observar a ação da selegiline inibindo a monoaminoxidase B. A dopamina, portanto, não é degradada, não é produzida os metabólitos e os níveis aumentam, diminuindo assim os efeitos do parkinsonismo. Os principais efeitos adversos da selegiline, dos fármacos que vão inibir a monoaminoxidase B, também são discinesia, também podem produzir alteração na disposição ou outras atitudes mentais, cefaleia grave e alterações gastrointestinais. E também temos como alternativa para tratar a doença de Parkinson os fármacos anticolinérgicos, pois nós vimos que os interneurônios que ligam a via direta à via indireta são neurônios colinérgicos, ou seja, quando eles estão ativados, nós temos aumento da atividade da via indireta. Então, o mecanismo de ação é o bloqueio dos receptores muscarínicos, ou seja, uma ação semelhante à atropina nos neurônios colinérgicos da via nigroestriatal. As ações farmacológicas são mais eficazes no tremor do que na rigidez e na bradicinesia. Melhora também da cialorreia e tem como efeitos adversos o bloqueio do sistema nervoso parasimpático. Então, boca seca, alterações visuais, além de tontura e nervosismo, são efeitos adversos dos anticolinérgicos usados para tratamento da doença de Parkinson.
Então chegamos ao fim da nossa terceira parte. Nós vimos aqui a doença de Parkinson, os mecanismos dos neurônios dopaminérgicos que resultam na sintomatologia da doença de Parkinson e as principais formas de tratamento dessa patologia. Na quarta e última parte, falaremos sobre a doença de Huntington e os seus tratamentos e da esclerose lateral amiotrófica e também seus tratamentos. E finalizaremos a última parte falando das perspectivas futuras dos tratamentos para as doenças neurodegenerativas. Então não percam a quarta e última parte da aula Farmacologia das Doenças Neurodegenerativas. Até lá!